Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, respondendo a pergunta do Facebook, né, dos grupos, veio uma muito interessante quando fala assim, fala alguns pecados, como eu vou ler aqui em 1 Coríntios capítulo 6 e depois lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, tá ok? Ah, descreve algumas algumas ações pecaminosas da pessoa e fala: não herdarão o reino dos céus. A pergunta é: falar que você não vai herdar o reino dos céus é a mesma coisa que falar você não vai pro céu? Não é a mesma coisa, tá? Falar para você não herdará o reino dos céus e falar você vai pro quinto dos infernos é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Desde que Desde que a diferença entre pecado e iniquidade. E a gente vai ver algo, eu peço ajuda do Espírito Santo para conseguir, né, entregar isso nesse vídeo. Era para ser mais simples, eu tentei gravar anteriormente e consultei o Espírito Santo e ele falou: presta bem atenção no que você vai falar porque não vão entender, tá? Então eu estou novamente gravando e agora com a Bíblia aberta, né? Que a coisa ficou séria. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 vai começar a falar assim, ó. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmo com os do sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiços, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquistas não herdarão o reino de Deus, tá? O versículo 11 faz a diferença no que eu quero falar, ok? Então, isso são pecados. São pecados onde você aceita Jesus, você reconhece o senhorio dele e você se dispõe a viver uma vida de santidade, certo? Você é justificado por Cristo e com a ação do Espírito Santo, com a graça na sua vida, você começa um processo aonde você começa a deixar todas as coisas. Agora, uma coisa é você pecar, escorregar e cair e a outra coisa é iniquidade. Qual que é a diferença? Pecar é o mesmo que errar. A palavra pecar significa errar. Porém, religiosamente falando, biblicamente falando, pecar é errar perante a Deus, ferindo algum mandamento, princípio ou preceito, ok? Sendo consciente ou de forma inconsciente, todos os dias você vai pecar. Todos os dias você vai se enquadrar em algum desses pecados descritos aqui, ou se não aqui em outro lugar da Bíblia, certo? Isso não tem um pingo de discussão, né? Não existe santo a nível de não errei hoje, nem nessa semana, nem nesse mês. Isso não existe. Todos os dias erramos, ok? Versículo 11. Ao menos alguns de vós têm sido isso. Olha só, ele tem falado para Coríntios, ó, alguns de vocês estão sendo isso. Então ele está repreendendo e exortando. Mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Beleza? A 12, eu vou ler o 12 também que é interessante, olha só. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei levado sob o poder de nenhuma. Então ele está falando sobre escravidão do pecado, sobre a iniquidade, ou seja, a iniquidade é a convicção, eu sou isso mesmo e acabou, e eu vou continuar sendo assim. Não, gente, mas isso não é certo, a palavra diz que está errado, você não pode fazer isso. Você não pode roubar porque você está prejudicando o próximo, você está ferindo o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, certo? Você está, não adulterarás, cara, você está pegando a mulher do outro, ele vai te matar, louco, né? Não faz isso, não tá errado. Não, quer saber? Deu moral pra mim, eu vou coisar mesmo, eu sou coisador. Pois é, você é um iníquo, não herdará o reino dos céus, beleza?
É iniquidade. Nesse caso, tá? Sim, é válido falar, cara, teu caminho é complicado. Presta atenção, dá um chacoalho no peão. Enquanto ele tá errando, fala, cara, puxa, eu errei, cara. Irmão, esse cara é salvo, velho. Esse cara ele não vai pro inferno, entendeu? Puxa, eu errei, ai, cara, eu não consigo largar da bebida, eu queria, eu gostaria, tal, eu preciso, Deus me ajuda, alguém me ajuda. Então, o processo de santificação pela graça e o poder do Espírito Santo agindo naquela pessoa vai libertar ela, vai tirar ela do pecado. Mas se Jesus volta e ela ainda estiver bebendo, cara, ele é salvo, velho. Tá entendendo? Agora, se ele é iníquo, eu bebo mesmo porque é pra afogar minhas lágrimas. Não, cara, não tá certo. Não se justifique dessa forma, beleza? Agora vamos lá para Apocalipse 21, versículo 8, que foi onde o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu ia falar só essa primeira parte que eu falei, entendeu? Ou seja, a resposta da pergunta é: falar que não herda o reino dos céus é a mesma que falar que vai para o quinto dos infernos? Não, não é a mesma coisa. Porém, se for na iniquidade sem Jesus, principalmente, já está condenado. Daí vamos lá? 21, Apocalipse, versículo 8. Mas os medrosos, por que ele fala mas? Porque ele estava falando dos vencedores antes. Quer ver? Ó, o 7. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Ah, coisa linda. O 8 já vai falar de uma situação diferente, tá? Mas os medrosos, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, e os devassos, os feiticeiros, os idólatras, todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aí, irmão, aí realmente não tem o que falar. Aí, não, além de não herdar o reino dos céus, aí é morte. É morte, não é uma morte. Ah, eu morri espiritualmente, eu tô fraco na fé, perdi minha fé. Não, ali já acabou. Entendeu? O parceiro tá sendo deletado. É diferente de fogo. Fogo e enxofre é destruição. Você vê isso em Sodoma e Gomorra, né? Você vai ver isso na Babilônia tipológica, profética do Apocalipse, certo? Agora, o fogo é provação. Todo mundo vai passar por fogo, seja nessa vida ou seja para a questão de refinamento, de galardão, tá bom? Outro vídeo eu falo sobre isso. Agora, ali é destruição mesmo, tá? Apocalipse 21, versículo 8, tá falando que a galera que pratica iniquidade. E se é iníquo, cara, você não creu em Cristo Jesus, tá? A mensagem messiânica, por que a gente tem um Cristo? Porque ele é o cordeiro que pagou pelos nossos pecados. Pra gente aceitar o sacrifício, minha tava suja. Pra gente aceitar o sacrifício de Cristo na cruz, o cordeiro emolado, receber pela fé esse sangue que nos lava, a gente tem que compreender que a gente é merecedor do lago de fogo e enxofre, né? Que a gente precisa desse sacrifício, né? E quem pratica a iniquidade não tem esse entendimento, né? Então, tá certo falar que vai pro inferno? Depende em qual situação. Se é iniquidade, realmente tá certo. Não dá pra pesar, não dá pra aliviar, tá? Agora, se falar que o cara que, poxa, caiu, que o cara que às vezes ele tem problemas com bebida, mas ele tem na consciência dele, ele já se converteu, na consciência dele gostaria de ser livre, ele tá lutando, esse cara é salvo, tá? Então, tem que ter cuidado com esse tipo de mensagem, mas é verdade. Existe céu, existe o paraíso, existe vida eterna, existe reino dos céus, tá? E existe o inferno, e existe o lago do fogo com enxofre. Beleza, meus queridos? Então, mais uma resposta aí para os grupos, resposta de uma pergunta ou até mesmo uma afirmação válida, legal, da gente conversar, tá bom? E destrinchar esse assunto. Tá bom? Que Deus abençoe aí e shalom, a graça e a paz.